paz de Cristo, pérolas do Senhor. Que alegria nós estarmos aqui juntas mais uma vez. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Ui, alguém me ajuda aqui, deixa eu botar mais para cá para eu pegar água. Glória a Deus, consegui, já foi? Glórias a Deus. Quero dar boa noite para você que chegou aqui. Vira para a irmã, fala do teu lado assim, olha. Você foi escolhida para estar aqui hoje. Jesus vai falar contigo. Eita glória, eita glória. Vamos à palavra de Deus? Que louvor glorioso. Se eu tiver voz ainda, a gente vai pregar. Glória a Deus. Que unção neste lugar. Você está sentindo a unção de Deus nesse lugar? Existe uma nuvem de glória. Então não se desliga não, porque você vai continuar conectada a essa nuvem de glória que está aqui neste lugar. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 4. Juízes 4, nos versículos 18 a 21. Enquanto você abre a sua Bíblia ou abre o seu aplicativo da sua Bíblia, quero agradecer a pastora Dayana, pastor Paulo, pela oportunidade, nós usarmos a oportunidade aqui de falar a palavra de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da pastora Dayana e do pastor Paulo. A autoridade espiritual que Deus tem colocado na nossa vida, uma autoridade saudável, uma liderança saudável, abençoada, amém? Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. A gente vai ler os versículos 18 a 21 do capítulo 4, depois o versículo 24 do capítulo 5. Então fica ligado aí, vamos ler. E a epígrafe do texto diz assim: Jael mata a Cícera. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: retira-te, meu senhor, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. E há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e o pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Capítulo 24, do versículo 5, diz assim, ó: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber o queneu, bendito seja sobre as mulheres nas tendas. Diga para a irmã que está do seu lado assim: bendita seja sobre as mulheres, e diga o seu nome. 1, 2, 3 e já. Bendito seja sobre as mulheres Lídia. Mais uma vez: bendito seja sobre as mulheres, e diga o seu nome. Aleluia, você é bendita, mulher bendita do Senhor. Aleluia. O livro que nós acabamos de ler, o livro dos Juízes, ele é marcado por muita apostasia. Os judeus paravam de acreditar em Deus, não é? Isso é o significado de apostasia. Eles apostatavam da sua fé. E retrata um ciclo repetitivo e vicioso que a nação de Israel vinha vivendo. E onde eles faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E eles fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, Deus os repreendia, permitindo que o inimigo viesse até eles e os levassem cativos e os oprimissem. Então os inimigos prevaleciam sobre eles e o povo se arrependia. Deus os livrava das mãos dos seus exatores, dos seus opressores, dava livramento e Deus restaurava a paz de Israel novamente. Então era um ciclo repetitivo, enjoativo que a nação de Israel vivia, que eu gosto de dizer assim: arrependimento, salvação, pecado, servidão. Israel vivia um ciclo de derrota, onde eles se arrependiam, Deus salvava, Deus libertava, Deus trazia paz. Depois o juiz que estava sobre eles, trazendo a lei para o povo, morria. Eles se esqueciam de Deus, faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus tirava a proteção e o povo ia de novo oprimido por algum adversário. E nesse capítulo 4, Israel está passando novamente aquilo que a gente pode chamar de novela, né? Aquela coisa chata, aquele problema constante,
Aí Israel está passando por esse problema novamente. E essa crise que Israel está passando era uma crise política, econômica e moral. E toda vez que a gente passa por algumas crises, que a gente afasta-se de Deus, a crise espiritual é certa. Não tem como a gente estar desobedecendo a Deus e estar muito bem espiritualmente. Não tem como a gente se afastar de Deus e estar com uma vida espiritual ok, uma vida espiritual cheia. E o povo de Israel estava passando assim. Mas eu quero te lembrar uma coisa: que todas as vezes que houver uma crise, Deus vai levantar alguém como resposta. Todas as vezes que houver uma crise, um problema, Deus vai levantar uma pessoa para ser resposta para esse problema. E essas respostas virão de pessoas. Pessoas comuns, pessoas improváveis como eu e como você. Pessoas ordinárias, pessoas comuns, mulheres como nós. E Deus está levantando hoje um exército de mulheres comuns, mas poderosas em Deus, para fazer com que a gente possa voltar, aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, possa voltar novamente aos trilhos, a viver e fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável diante da vontade de Deus. E esse texto, ele começa falando de uma mulher. Na verdade, duas mulheres têm a sua vida narrada nesse capítulo 4. Duas grandes mulheres, Débora e Jael, que nós acabamos de ler a história dela. Mas eu quero falar sobre Jael, uma mulher extraordinária. Diga assim: Jael, uma mulher extraordinária. Não, diga mais forte: Jael, uma mulher extraordinária. Por 20 anos Israel estava sofrendo a opressão dos exércitos de Jabim. Isso a gente vê aqui no começo do capítulo 4. Deus traz sobre Israel uma sentença. Então Israel começa a sofrer e passa 20 anos sendo oprimido pelos seus inimigos. Eles tinham um rei chamado Jabim, que reinava em Azor, e tinha um capitão sobre aqueles exércitos que se chamava Sísera. Jabim, segundo os estudiosos, não é um nome próprio, mas sim um título. Assim como Faraó, ele tinha esse nome porque ele era um rei que reinava em Azor. Isso a gente pode conferir em Josué capítulo 11, versículo 1. Josué havia também enfrentado um rei com esse mesmo nome. Então, na verdade, era um título que ele tinha. Jabim, que reinava em Azor, rei de Canaã. E o exército de Jabim, ele era muito poderoso. A Bíblia diz no versículo 4, no versículo 3 do capítulo 4, que eles tinham 900 carros de ferro e homens muito poderosos para lutar no seu exército. Mas a Bíblia fala que existia uma mulher. No verso 4 ele diz assim, ó: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. É interessante que a Bíblia, antes mesmo de falar que Débora era juíza, profetisa, juíza, esposa, mãe, cantora, a Bíblia diz que Débora era profetisa. Antes de qualquer título, ela é chamada de uma mulher escolhida por Deus para profetizar no seu tempo. Você é uma mulher escolhida por Deus para profetizar nesse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou como uma profetisa. Mas Lídia, eu não sou de uma linhagem de profeta. A minha família nem é cristã. Eu estou iniciando numa jornada. Mas Deus te chama como uma profeta sobre a sua casa. Antes de ser mãe, Débora era profetisa. Antes de ser juíza, Débora era profetisa.
você foi chamada como uma voz profética nessa nação. Deus fala assim para Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações, eu te enviei por profeta. Você é uma profetisa de Deus, que Deus separou para esta fase. Deus separou você para esse momento, para te usar poderosamente nas suas mãos. Se você crê, aplauda ao Senhor, porque Ele tem um plano para a sua vida, um plano de paz, um plano de bênção. E a diferença de uma mulher comum para uma mulher extraordinária é a conexão que ela tem com Deus. Porque nós vemos aqui duas mulheres totalmente diferentes. Uma, a Bíblia diz que ela era juíza, profetisa, ela era esposa, ela era cantora, ela era mãe, ela era cheia de atributos. E depois ele vai falar sobre Jael, uma mulher comum, fazedora de tendas. Isso quer dizer o quê? O que isso nos mostra? Que Deus te usa independente dos seus dons e talentos. Deus não está preocupado com os seus dons e talentos, porque tudo aquilo que você precisa, Ele já tem. Ele só quer o seu sim. Ele só quer a sua voluntariedade. Ele só quer o eis-me aqui. Me usa da forma como o Senhor quiser. Não importa se seja como uma juíza ou se seja como uma mulher dona de casa. Simples. Uma fazedora de almoço. Uma limpadora de casa. Porque às vezes nós, como mulheres donas de casa, a gente se vê nos afazeres da casa, a gente se acha tão simples, né? Mas Deus vai usar tanto essa mulher, Débora, juíza, como Jael, uma mulher comum, mas com feitos extraordinários. Aleluias! E essa mulher que tinha uma conexão com Deus muito forte. A Bíblia diz no versículo 5 que e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Débora era uma mulher que apontava destinos. Existem mulheres aqui apontadoras de destinos. Existem mulheres aqui que vão impulsionar outras mulheres. É você, essa mulher, que impulsiona o ministério de outras mulheres. Apoiadora, aquela mulher que serve, aquela mulher que independente do posto que te colocarem, você faz, porque você faz como se fosse para Deus. Colossenses 3,16, tudo que vier à sua mão, faça como se você fizesse para Deus. Você não faz a homens. Você estava na cozinha, você não está fazendo para homens. Você estava no altar, você não está fazendo para homens. Você estava botando a água, você não está trabalhando para homens. O seu galardão, aquele que te vê aonde você estiver, e Ele trará a recompensa segundo as suas obras. Aleluia. Uma mulher que apontava destinos. E no versículo 6 não foi diferente. Essa mulher chama Baraque. Baraque era o capitão dos exércitos de Israel, dos exércitos do povo de Deus. E ela chama Baraque e lembra Baraque o que Deus tinha profetizado, o que Deus tinha prometido para ele. Porque às vezes a gente precisa de pessoas do nosso lado para nos lembrar das promessas de Deus sobre a nossa vida. E ela chama Baraque, diz assim: e enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não lhe deu uma ordem dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei para ti, para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei nas suas mãos. Débora lembra a Baraque que Deus tinha feito uma promessa para ele. E é interessante que tudo aquilo que amedrontava Israel, 900 carros de ferro, homens poderosos, Deus está dizendo assim: eu vou atrair todos eles e vou entregar nas tuas mãos. Eu quero dizer para você, aquilo que te amedronta, aquilo que teu inimigo tem usado para te oprimir, para te afrontar, o Senhor vai reunir tudo e vai dar nas tuas mãos. O Senhor vai reunir todos os inimigos, todas as afrontas, toda a
intimidação, o Senhor vai reunir assim, vai falar: toma na tua mão, você vai subjugar, eu que vou te dar os seus adversários nas suas mãos. Aleluia. Porque tem luta que a gente precisa guerrear, mas tem batalha que Deus faz assim: não, eu vou diante de você, eu vou na tua frente, eu vou dar na tua mão. Só que Baraque diz assim: olha, se você não for comigo, eu não vou. Baraque, chefe dos exércitos de Deus de Israel, ele se acovarda, ele tem medo. Ele tem medo porque os carros e os exércitos de Jabim os amedrontaram. E a Bíblia diz assim, que Débora dá uma resposta àquela atitude acovardada de Baraque. Ela dá uma resposta para aquele homem e diz assim: olha, ele diz assim: se fores comigo eu irei, mas se não fores comigo eu não irei. Então ela disse: certamente eu vou contigo. Porque todas as vezes que alguém se acovardar do seu lado, você tem que se levantar como uma mulher corajosa. Toda vez que você se acovardar, alguém que tiver covarde, com medo, com ansiedade, com síndrome do pânico, com pavor noturno, com pensamentos de derrota, você é a mulher que vai se levantar e vai dizer assim: eu vou contigo, eu vou contigo, certamente eu irei contigo. Porém não será para ti a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Parece até que Débora está falando dela mesma aqui, né? Não, mas ela está profetizando aquilo que vai acontecer na vida de Jael, que o texto que nós acabamos de ler. Aqui Débora está profetizando que Deus não ia mais honrar a Baraque, dar na mão dele, não ia ser a honra, não vai levar o teu nome, a honra de vencer esse inimigo, eu vou dar para outro. Porque toda vez que a gente se acovarda de fazer algo, Deus tira da nossa mão e dá para outro, porque Deus não depende de nós para fazer a obra dele, Ele quer que a gente participe, mas se você se acovardar, outra pessoa virá no seu lugar. Não foi assim que Mardoqueu falou para Esther? Quando Esther se acovardou e quis ficar dentro do castelo, ele falou para ela assim: olha, pode ser que para esse tempo Deus tenha te levantado, mas se não vier socorro da tua mão, de outra parte vai vir. Porque o Senhor é assim, Ele é livramento de dia, Ele é livramento de noite. Não importa se o escape veio da minha mão ou de outra pessoa, mas a mão do Senhor não falha. Por isso que você precisa confiar no Deus da sua salvação, porque Ele sim, Ele é infalível. Os homens podem falhar com as suas promessas, com as suas palavras, porque às vezes aquilo que a gente fala, a gente não pode cumprir. Quando a gente vê, de repente, a gente não pode, a gente só pode falar escusas e deixar a pessoa sozinha. Mas Deus não, Ele vai contigo até o fim. Então essa mulher, Débora, ela diz: olha, não vai ser da tua mão a honra, Deus vai dar para outra mulher. E Débora se levanta e vai para a batalha para enfrentar Jabim, o rei de Canaã, e Cícera, chefe, capitão dos exércitos. E a Bíblia diz assim, no versículo 14 e 15 diz assim, ó: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Porventura o Senhor não saiu adiante de você nesse problema para resolver a sua causa? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, 10.000 homens atrás deles, e o Senhor derrotou a Cícera. Quem foi que derrotou o inimigo? Foi o Senhor. É o Senhor que vai adiante de você. Os seus problemas, eles são causas impossíveis, o Senhor está indo à frente. Existe uma porta de emprego fechada, o Senhor está indo na frente abrir. Existe uma doença incurável, o Senhor está indo na frente curar. Existe um problema insolúvel, o Senhor está indo na frente. O Senhor vai te dar a sua vitória. Aleluia. Se você crê, aplauda este Deus que garante a vitória. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque.
E uma característica que eu admiro nessas mulheres é a coragem. Débora se apeou do cavalo, não sei se é assim que fala. Débora montou no cavalo e foi. Ela não teve medo. E Jael também era uma mulher muito corajosa. O significado da palavra coragem no dicionário é uma pessoa com firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil perante um perigo e riscos. Uma pessoa com bravura e com intrepidez. Nesta noite o Senhor me trouxe aqui para profetizar sobre mulheres. Mulheres que vão se levantar como um grande exército, com bravura, com intrepidez. Que quando o problema vier, ela não vai se acovardar, nem emocionalmente, nem moralmente. Ela não vai se desmanchar. Quando o inimigo fizer barulho, ela vai enfrentar para cima. Quando o inimigo fizer barulho para cá, ela vai devolver o barulho para lá. Porque ela está cheia do Espírito de Deus. Deus está repreendendo nessa noite todo medo, todo espírito de intimidação, todo pavor noturno, todo pensamento, toda síndrome do pânico, toda síndrome do pensamento acelerado. Você deita e você não tem paz para dormir. Você deita e os seus problemas ficam rodando na sua mente como um carro acelerado. Você entra na casa do Senhor, mas você traz todos os seus problemas. E ao invés de você depositar no altar, você fica remoendo eles. O medo de não conseguir, o medo de não alcançar. Mas Deus nesta noite está repreendendo todo espírito de medo, todo espírito de pavor, todo espírito que não glorifica o Senhor está caindo por terra nessa noite. Aleluias, aleluia. No versículo 17, a Bíblia diz que Cícera, ele foge a pé e vai para a tenda de Jael. A Bíblia diz que Cícera vai para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porque havia paz entre o rei Jabim e o esposo de Jael. Você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser profetisa, você pode marchar no poder, mas você não pode impedir que alguém dentro da sua casa faça uma aliança com o inimigo. Jael tinha um marido que fez uma aliança com o inimigo. Você não pode pedir que pessoas dentro da sua casa façam aliança com o inimigo e abram uma brecha e tenham uma legalidade para Satanás entrar na sua casa. Mas se ele entrou por um caminho, a Bíblia diz que por um caminho ele vem, por 7 caminhos ele vai fugir da sua frente, porque você vai enfrentar esse demônio. Ele não vai resistir e não vai permanecer, não importa qual seja a brecha que ele tenha entrado. Você vai levantar como uma Jael para afugentar esse demônio que tem te afrontado. No versículo 18 diz assim, olha: e Jael saiu ao encontro de Cícera. Jael fez o quê? Saiu. Ela esperou? Ela ficou sentada? Já que o inimigo tem legalidade na minha casa, então vou ficar sentada. Vou esperar o inimigo fazer a farra dele. Ela sentou, deixou ele fazer o que ele queria? Jael foi para cima. Jael enfrentou o inimigo que estava fugindo de Débora, uma mulher poderosa, de Baraque, um capitão do exército com seus exércitos. Aquele inimigo estava fugindo, mas uma mulher enfrentou um inimigo feroz, porque ela sabia que existiam armas na sua mão que pareciam simples e ordinárias, mas ia fazer com que ela vencesse aquele inimigo uma vez por todas. Vira para sua mãe, para sua irmã que está aí do seu lado e diz: enfrenta. Não, mais forte, enfrenta. Você não vai correr do seu inimigo, não. Aleluia. Quando a Bíblia fala do pecado, ele fala para a gente, ó, fugir do pecado. Como diz lá no Rio, mete o pé.
Mete o pé, não resiste não, foge do pecado. Mas acerca das armas das trevas, acerca das obras do mal, a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: vindo o inimigo contra ti como uma corrente de águas, o Senhor vorará sobre você o seu pavilhão. Uma bandeira de vitória vai ser arvorada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O inimigo pode vir contra você, mas já existe uma bandeira flamulando em cima da tua casa. E essa bandeira diz o que, Lídia? Vitória, 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 vitória. Você precisa comemorar antes do mar se abrir. Você precisa comemorar antes da porta se abrir. Você precisa dar culto de ação de graça antes da porta se abrir. Quando a gente lembra da vida de Abraão, Abraão fez 4 altares. O primeiro altar em Siquém. E Deus fez uma promessa, Abraão selou com uma oferta no altar. E cada vez que Deus vinha para ele e fazia uma promessa, Deus não tinha concretizado ainda a promessa. Abraão vai e sela. E aí a gente precisa entender e aprender com o nosso pai Abraão a selar promessas, palavras de promessas. Deus falou que vai abrir uma porta, sela com a palavra, sela aquela palavra com uma oferta no altar. Deus falou que você vai ter filhos, sela no altar essa palavra. Deus falou que vai trazer seu green card, sela no altar com essa palavra. Deus falou que você vai ser um grande empresário na América, sela no altar essa palavra. Porque é muito fácil a gente tocar pandeiro depois que o mar se abre, mas antes de ver o mar se abrir, a primeira coisa que a gente quer fazer é murmurar, se lamentar, se vitimizar. Coitadinha de nós. A gente quer se lamentar, mas a gente tem que aprender com as histórias bíblicas. Aqueles que foram chamados amigos de Deus construíram altares e depositaram ofertas antes mesmo de ver o milagre acontecer. Quantos vão fazer assim? Levanta a tua mão e diz: eu vou fazer, Senhor, me ajuda. Aleluia. Se o diabo vier contra a tua família, contra a tua casa, resista. Se revista de todas as armaduras de Deus. Agora levanta o teu braço assim: eu me revisto. Repita comigo: eu me revisto de todas as armaduras de Deus. Eu calço o sapato do Evangelho da Paz, a sandália, bate no seu pé. Eu calço as sandálias do Evangelho da Paz. Eu me revisto da couraça da justiça. A justiça é a base do trono do nosso Deus. Eu me revisto com o cinto da verdade, circundada pela verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Anda circundada com Jesus. Quem anda circundado com Jesus não tem medo de nada. Anda circundada na verdade. Fale a verdade, pense a verdade, ame a verdade. Pega o escudo da fé. O escudo, faz assim com o escudo. Cinge-se do escudo da fé, no qual você pode apagar todos os dardos inflamados. Não são alguns, todos os dardos inflamados do maligno. Pega a palavra. Pega a palavra, a espada. Oh, pega a espada. A espada é a palavra. É a palavra. A espada é arma de ataque, arma de defesa. Nós estamos cingidos das armaduras de Deus e nada poderá nos ferir, nos atingir, porque nós estamos cingidas das armaduras espirituais. As nossas armas, elas não são carnais. Meu Deus. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir todo sofisma, todo pensamento de derrota que Satanás tem colocado na sua mente. Sofismas, mentiras, nesta noite estão caindo por terra pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. A palavra que é apta para discernir pensamentos, atitudes, o coração. Vai lá no interior da alma, do espírito do homem. É a palavra. Escute. E a Bíblia vai dizer que Jael vai ao encontro e ela o conduz até dentro de casa.
Já que você tem legalidade, você vai entrar, mas você vai entrar onde eu mandar. Porque é assim que uma mulher de coragem, ela toma as rédeas da situação. E ela pede, ela o cobre. A Bíblia diz que ela o cobriu. Então quando ela cobre, ela tampa a possibilidade dele de enxergar. Porque ela já começa a pensar na estratégia que Deus ia dar para ela para acertar aquele cabeção dele. Porque ela já estava pensando, ela não perdeu a oportunidade. Ela falou, essa oportunidade não vai fugir da minha mão, não. Essa oportunidade de escrever meu nome na história, eu não vou deixar passar, não. Entenda uma coisa, o inimigo pode até entrar na sua casa. Ele pediu água. Mas sabe o que ela deu? Deu leite. O inimigo pode até pedir água, se deitar, mas você não vai se amedrontar. Deus vai te dar estratégia para vencer esse inimigo. Ela cobre o inimigo, com isso ele perde a capacidade de ver. Ele estava morto de cansado. E ela aproveitou a oportunidade para eliminar de vez aquele inimigo. Lembra que eu disse que ela era corajosa? Só que eu imagino que ela teve medo. E coragem não é ausência de medo, é você enfrentar o medo. Você tem medo, você vai usar as estratégias certas, as técnicas certas para derrotar o seu oponente. Você vai superar o medo. E existem mulheres aqui que vão se levantar, apesar do medo, apesar das circunstâncias, apesar das oposições. Uma mulher que vai se levantar aqui nesta noite. Eu quero saber se essa mulher é você. Então erga suas mãos e diga, eu vou me levantar, eu vou me levantar. Ela sabia que aquele homem, aquele capitão estava fugindo de um exército poderoso e que estava ali no alcance da mão dela. A palavra do Senhor diz em Josué 1:9, diz assim, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você quer que andares. Deus é contigo. O teu inimigo não pode te tocar naquilo que Deus não permitir. Quando oportunidades incomuns se apresentarem diante de você, não se acovarde, porque gente maior do que você já tentou e não conseguiu. Eu vou repetir para você, quando oportunidades grandes aparecerem na sua frente, não se acovarde, porque pessoas maiores que você já tentaram e não conseguiram. Aquela mulher era uma fazedora de tenda, era uma mulher comum, uma mulher igual a mim e a você. Ela não era capitã, ela não era juíza, mas ela sabia que a oportunidade dela de vencer o inimigo era única e ela não ia desperdiçar. Qual oportunidade você está perdendo na sua vida? A oportunidade de fazer uma faculdade, estudar inglês, abrir uma empresa. Você está com medo? Quais as oportunidades que você tem perdido? Não perca a oportunidade. A oportunidade que passa, ela não volta. Vem outras oportunidades. E aí você pode ficar se lamentando por aquela oportunidade que passou. No versículo 19 assim, então ele disse, me dá um pouco de leite. E ela vai, me dá um pouco de água. Ela vai, abre um odre de leite e dá leite. A gente precisa entender com a cabeça de oriental, não com a cabeça de ocidental. A gente precisa entender que aquele povo do Oriente habitava num deserto. Não tinha água encanada que você abre a torneira, você pode dar água para qualquer um que não vai fazer falta para os seus filhos. Ele estava pedindo algo que era de subsistência, de sobrevivência dela e da sua família. O seu inimigo não vai entrar na sua casa e vai tomar aquilo que é de subsistência e de sobrevivência da sua família, não. Você vai deixar ele entrar, porque você tem uma estratégia para eliminá-lo. E você vai dar para ele aquilo que você quer, porque é você que está no comando. Deus deu a estratégia para você. Deus deu a estratégia para você. Ela toma o controle da situação. Tu quer água? Não, toma leite. Cobre a cabecinha de novo. Quantos vão assumir o controle das situações adversas das suas vidas aqui? Grite bem alto, eu vou, aleluia. Eu sou uma Jael, que não vou perder a oportunidade, que vou usar a estratégia que Deus me deu, que não vou deixar o inimigo prevalecer na minha casa e na minha família. Quais são os recursos que Deus te deu? Use os recursos que você tem. Jael podia olhar de repente para Débora, falar, nossa, Débora tem uma palmeira, ela habita debaixo de uma palmeira, ela está no monte, as pessoas sobem lá para poder pedir conselho para ela. Eu não tenho nada,
Eu só sou uma fazedora de tenda, uma mulher comum. Ela não pensou nisso. Ela pensou, o que eu tenho aqui, que é do meu cotidiano, que eu posso eliminar esse inimigo de uma única vez. Eu não sei o que você tem, mas eu quero dizer, não despreze as coisas simples e ordinárias da sua vida. Leite, estaca e martelo. Foi o que essa mulher usou. Leite, estaca e martelo. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai te dar, quais são os mecanismos que Deus vai te dar, mas você já tem. Você só precisa falar assim: Senhor, abra os meus ouvidos e os meus olhos espirituais para eu ouvir a orientação e para eu ver quais são as estratégias, as ferramentas que eu tenho para eliminar esse inimigo que me afronta, que me oprime de uma só vez. E vai ser assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Esse inimigo que você vê hoje, você nunca mais vai voltar a ver. Você vai derrotar ele completamente. Eu não sei se você sabe, mas enquanto os homens estavam indo na guerra, caçar, trazer o suprimento para a família, as mulheres faziam as tendas. E elas eram responsáveis por fincar bem a tenda no chão. Então ela botava a estaca na mão esquerda e batia no martelo com a mão direita para fincar bem e deixar bem esticado. Porque quando o vento do deserto passasse, não levasse a sua casa com tudo e todos os seus suprimentos. Então bater martelo na estaca já era uma coisa comum para Jael. Já era uma coisa comum. Leite, estaca e martelo. Deus vai usar os recursos do seu cotidiano para fazer você vencer inimigos poderosos. Uma estaca na minha mão pode não fazer diferença nenhuma, mas na mão de uma Jael. Quantas Jaéis tem aqui? Quantas Jaéis tem aqui? Pode ser que uma caneta na minha mão não vai fazer diferença, mas na sua mão uma assinatura vai fazer toda a diferença. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão, mas você precisa valorizar, porque leite, estaca e martelo qualquer um pode ter. Aí você se lembra, Davi com uma funda e 5 pedrinhas derrubou o gigante. Um menino, 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Jesus multiplicou os pães e os peixes e ele alimentou toda uma multidão. O profeta orou para uma mulher que tinha só um bocadinho de azeite. Aquele azeite multiplicou. Ela pagou as suas dívidas e ainda viveu do resto. Eu não sei o que você tem nesta noite, mas uma grande lição que eu aprendo com essas 2 mulheres é que cada uma de nós tem suas armas adequadas. E quando a gente usa as nossas armas adequadas, não querendo ser igual à irmã que está tocando, que eu nem sei tocar, não querendo ser igual ao outro que está tocando, nem ser igual ao outro que está servindo, nem ser igual ao outro que está fazendo alguma coisa. Mas quando você usa as suas armas, aquilo que Deus te colocou na mão, você vai vencer guerras extraordinárias e o nome do Senhor vai ser glorificado. E a Bíblia diz assim, para a gente chegar para o final, a Bíblia diz assim, no versículo 23, assim Deus naquele dia sujeitou o rei de Canaã diante dos filhos de Israel. Assim Deus sujeitou Jabim diante de Israel. Assim Deus sujeitará os seus inimigos diante de você. Repita comigo bem alto: assim Deus sujeitará os meus inimigos diante de mim. Ele vai sujeitar os seus inimigos diante de você. E eu quero convidar você para se levantar nesta hora. Um exército de Jaéis que não vão se acovardar, que vão aproveitar a oportunidade, que vão usar de estratégia e que vão vencer o inimigo e derrotá-lo de uma vez por todas. Levante a sua mão esquerda como quem pega uma estaca. Levante a sua mão esquerda como quem pega uma estaca, como um exército que se levanta para guerrear uma grande guerra. Levante a sua mão esquerda como quem pega uma estaca e na mão direita como quem pega um martelo. E você vai bater quando eu gritar 3. Eu vou gritar 1, 2, 3 e no 3 você vai bater e você vai dizer: bendita seja sobre as mulheres. E você vai gritar o seu nome. Você vai gritar o seu nome.
porque você é bendita, bendita do Senhor. Pegue a estaca com a mão esquerda e o martelo com a mão direita, e você vai gritar: bendita seja sobre as mulheres, e grite o seu nome bem alto. Eu grito 1, eu grito 2 e eu grito 3. Bendita seja sobre as mulheres, Lídia. Bendita seja sobre as mulheres, Lídia. Grita o seu nome: bendita seja sobre as mulheres. Grite o seu nome mais uma vez: bendita seja sobre as mulheres. Erga as suas mãos, eu quero orar por você. O Senhor está levantando um exército de Jaéis, um exército de mulheres que não se acovardam, um exército de mulheres que não olham para o enfrentamento do inimigo e tem medo, mas umas mulheres que vão para cima, enfrentando o inimigo. Vindo o inimigo contra ti, o Senhor morará contra ele. A sua bandeira, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.